Hoje você vai aprender a configurar o seu microfone para ele ficar com a qualidade profissional. Nós vamos utilizar. Se você curtir, apoie. E se você não quiser perder tempo fazendo essa configuração, entre em contato comigo. Escolhi aqui o seu microfone. O microfone que eu estou falando aqui para vocês ouvirem é um microfone Fifine K688, que eu fiz vídeo recentemente e está aqui nos cards. E o que eu vou mostrar para vocês, o Omica VM10 Pro, o vídeo já está na descrição dele, então dá uma olhada lá. Você vai dar 2 cliques, vir aqui em níveis e ajustar o nível do seu microfone por aqui. Geralmente o plugin que você vai baixar é esse aqui, do Reaper. Essa versão 64 bits é a que você vai baixar se seu sistema for 64 bits. Se não for, baixe a versão 32. Para instalar, o áudio está batendo em menos 50 de ruído. Se seu áudio tiver até menos 40 de ruído, tá ok. Nessa redução de ruídos, você vai selecionar o redutor de ruídos que você quer. Você pesquise por Abrigo 76 áudio e você vai achar um monte de vídeo meu sobre isso. E coloco acima do ruído, ele vai cortar essa frequência, ou seja, vai cortar o ruído. Observe. Quando eu tiro aqui, ele pegou o ruído perfeitamente. E essa precisão somente esse plugin tem. Então, essa é uma das melhores formas de reduzir. Eu vou acessar seu computador e fazer a configuração para você. Além disso, você pode se tornar um membro do canal. Pode gravar um pedaço, ouvir e ver como é que está ficando. Mas antes de começar aqui, você também pode monitorar essa saída aqui para poder ouvir em tempo real. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards mostrando como é que você faz. Pode colocar aqui um valor de 3 a 5 decibéis, a depender de sua voz. E para saber se está ficando legal, se você estiver ouvindo sua voz ao vivo, você vai modificando aqui, já vai ouvindo o retorno. Vou diminuir um pouco a acentuação dela e ela vai pegar uma banda um pouco menor. Se você consegue ouvir aquela frequência bem chata, você vai procurando ela aqui e quando você achar o seu valor, você vem aqui. E em 18.000, basicamente não tem áudio para mim. Então, meu microfone vai querer até 10, 12. Vamos agora para o compressor. Novamente adicionando um plugin VST. São diferentes do plugin do Reaper, que é o ReaComp. Vamos abrir a interface dele. De 5 decibéis. O áudio ele está com picos em menos 6. Só que se eu colocar, realmente ele está pegando o valor de entrada nominal do seu microfone. Então você vai ter que baixar aqui e fazer o teste. Eu vou colocar abaixo da linha verde aqui. Não vou me ligar nesse valor agora. O único valor que eu vou prestar atenção aqui é o valor do ratio. Esse valor do ratio eu vou colocar 4 e ele vai começar a comprimir. Se passou de menos 6, tem muita compressão. Então eu vou diminuir aqui. Fazendo alguns testes eu vi que em menos 29 eu tenho uma compressão que é razoável. Em alguns pontos, quando eu falo muito alto, ele vai em menos 6. Passou de menos 6, observaram? Então eu vou baixar mais um pouco aqui, ó, menos 28. E aí eu vou fazendo os testes e meu nível de compressão tem que ficar entre 1, 0, 3, menos 6, mas não pode passar disso. Passou, tem muita compressão. Um ratio de 4 para voz é o ideal. O resto das configurações são muito técnicas, não precisa você mexer para esse tipo de compressão de voz, então pode deixar dessa forma. Depois do compressor, você já tem um áudio no nível que você quer. Agora eu vou utilizar o ReaGate. Por que só agora? Porque eu já tenho um áudio no volume que eu quero. Utilizar esse plugin antes ou depois não faz tanta diferença assim. Eu estou utilizando nesta ordem aqui, mas você pode colocar ele logo depois da redução de ruído. Não vai fazer diferença. O ReaGate, ou ReaGate, como vocês querem falar, é um plugin que ele parece com um compressor, mas ele não é um compressor. O que ele vai fazer é desligar seu microfone quando não houver nenhum tipo de barulho, ruído. Então eu vou ficar em silêncio e você vai ver que aqui do lado ele vai ficar um sinal verde aqui com um barulho. Você pega aqui, ó, e sobe isso aqui. E ele só vai começar a gravar depois que qualquer tipo de som ultrapassar esse barulho. Silêncio, ainda deu uma pequena cortada aqui. Geralmente eu trabalho com um valor de menos 46. Esse valor para mim é um valor que não é muito alto, nem é muito baixo. É um valor que dá para trabalhar. O ataque aqui no caso eu coloco um pouco mais, 25 milissegundos, que é quase instantâneo. E se eu ainda precisar de alguma saída, eu dou agora no ReaGate.
Geralmente eu gravo nesse volume aqui. Esse volume é ideal para mim. Mas se você for fazer uma live, por exemplo, você pode querer um pouco mais de volume. Então, quando você for fazer live, você pode adicionar aqui um ganhozinho no Regate, no caso, no último plugin que você for utilizar. Para a gravação, você utiliza aqui sem esse ganho, que é para poder ter um pouco mais de margem na hora de editar. O último plugin, na verdade, é uma dica extra para vocês. Vai ser o plugin da TDR Nova, que eu já tenho um vídeo só falando sobre ele. O de S tem a função de tirar uma frequência bem chata da nossa voz, que é justamente a voz do S, do X, esse S, Sh. Tem alguns microfones que exageram na captação dessa frequência. Se esse for o seu caso, você vai procurar aqui nessa lista o TDR Nova, abrir. E como é que baixa e instala o TDR Nova? O link está aqui na descrição. Para baixar é só clicar em download, baixar e instalar. Não tem nenhum tipo de configuração para você fazer. E para poder ter mais detalhes, veja o vídeo sobre o TDR Nova que está aqui na descrição. Ele é um equalizador, mas se você clicar aqui em Default e mudar aqui para DS Split, ele já faz as configurações para tirar o S em 5K. Clicando aqui no botão In, você consegue ver a onda de áudio e você vai conseguir ver exatamente onde é seu S. Você simplesmente faz o som de S. Arrastou para cima do S, configura aqui em 0, o meu S está em 7.2, eu vou mudar esse threshold para menos 18 para ele agir antes. Esse Web Ratio aqui eu vou ativar e colocar 3. O ataque tá bom, vou tirar o ganho do equalizador, porque o ganho eu já dei antes. Poderia dar aqui? Poderia, mas eu já dei antes, então não preciso dar de novo. Com essa configuração aqui, toda vez que eu falar palavras com S, ele vai agir. Se eu falar palavras que não tenham essa frequência do S, ele não age, ele fica quieto. Você pode reduzir aqui pelo Q o raio de ação desse S para ficar bem cirúrgico e depois fechar. A última coisa que nós vamos utilizar é o limitador. E esse limitador é justamente uma barreira para seu áudio não ser ultrapassado. No caso, não ser ultrapassado não. Para não estourar, não passar ali do limiar que você quer. Vou colocar aqui -3 e finalizar aqui a nossa configuração de áudio, que serve tanto para gravação quanto para live stream. Eu estou deixando alguns vídeos aqui para vocês assistirem relacionados à edição de áudio e também a esse tipo de configuração de áudio. Tem muito mais vídeo aqui no canal. Se você curtiu, apoie, deixa um like, comente, compartilhe e até a próxima.